Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 7 de setembro, agora na Espanha, meio-dia e 27 no Brasil, 7h27 da manhã. No Brasil é feriado, 7 de setembro. Na Espanha é dia útil normal. Gente, eu estou no gráfico semanal da BTC para mostrar para vocês que aqui no semanal segue vigente a nossa figura triangular, em que pese no gráfico diário a gente possivelmente pode estar desenhando uma figura triangular mais ampla. Eu já vou mostrar a BTC no diário, mas aqui o squeeze segue com a barrinha de arrefecimento desse ímpeto vendedor. O que causou todo esse estrago na BTC nas últimas horas, que eventualmente pode desenhar um fundo duplo aqui com a agulhada de 18 de junho, em que a gente bateu 17.622, e eventualmente formar um fundo duplo nesse patamar. O que desencadeou isso foi a tração que o DXY ganhou. O DXY, para quem não sabe, mede a força do dólar norte-americano, não contra o próprio dólar, senão o gráfico seria uma linha reta, mas contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta. É o dólar contra o euro, o dólar contra o franco suíço, o dólar contra o dólar australiano, enfim. O dólar, o DXY, né, que mede a força do dólar contra essa cesta de divisas, tá batendo recordes absolutos. Eu dei o refresh aqui para ver quanto estava valendo 1 euro. 1 euro hoje vale 0,99 dólares, ou seja, daqui a pouco 1 euro tá valendo 0,90 dólares e assim segue a valorização bizarra do dólar, que mede a sua força pelo DXY. Gente, enquanto o DXY não promover um engolfamento, como tinha ameaçado aqui promover para retornar em direção à nuvem, enquanto ele não promover um engolfamento como esse aqui, ó, em que ele promoveu esse engolfamento, e inclusive nesse período aqui, a BTC deu uma reagida. Agora, nesses últimos dias aqui, ó, nessas duas, 3 semanas, ele ganhou uma bela atração. Voltando aqui para o gráfico diário, a gente promoveu essa queda aqui. Ou seja, o DXY tem uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY ganha força, a BTC naturalmente acaba sofrendo uma pernada corretiva. E quando o DXY cai, a BTC sobe, que é o que aconteceu. Ó. O DXY caiu e no mesmo período a BTC subiu. E essa relação movimentacional de inversão nos obriga a ficar com um olho no gato e outro olho no peixe, com um olho na BTC e outro olho no DXY. É preciso que ocorra um engolfamento. Como o descolamento do dólar em relação ao euro está ficando muito bizarro, isso aqui acaba afetando as contas externas tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos da América, e agora os Estados Unidos da América sendo o maior exportador de gás natural liquefeito em direção à Europa, isso aqui provavelmente vai sofrer um arrefecimento nesse ímpeto aqui do DXY. Principalmente por conta do tamanho da quantidade de commodities energéticas migrando da América do Norte em direção à zona do euro. Já já isso aqui vai arrefecer, o DXY vai buscar a nuvem e vocês vão ver um mega pump explosivo da BTC para buscar essa camada congestional aqui. Vocês vão lembrar desse meu vídeo e vocês vão lembrar do que eu estou falando. Então aqui na banda de VWAP mensal também ficou feio. Fica no radar a possibilidade de a gente agulhar para esse patamar de 17 mil e pouco, justamente porque foi o fundo do dia 18 de junho. No gráfico das VWAPs também perdemos aquela figura triangular. Pode ser que a figura triangular que a gente eventualmente esteja desenhando seja um pouco mais ampla, né? Como eu havia reportado ali. Pode ser que a gente esteja desenhando algo nesse sentido, já que a gente está dentro da seara da análise técnica subjetiva. Mas eu já vou falar para vocês do absurdo e da desconexão entre a cotação do mundo cripto e os fundamentos. Inclusive o Charles Hoskinson, o mais icônico fundador da Cardano, tem um comentário interessante sobre isso. E enfim, gente, na minha leitura isso aqui vai acabar promovendo uma explosão ascendente em direção à VWAP anual, ali no patamar dessa congestão aqui. Tão logo o DXY deu um refresco aqui, promova um engolfamento de retorno em direção à nuvem.
porque é justamente a força do dólar norte-americano que está pressionando o gráfico da BTC. No intraday, a gente acabou formando uma escadinha aqui, ó. A VWAP virou para baixo, aí agora a gente está meio que desenhando uma régua. A gente lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper e volta para VWAP. Daqui a pouco eu oferto os sinais. Gente, na seara fática, um catalisador pode desencadear ralis maciços, não só para ETH, mas para o mundo cripto como um todo, esse catalisador vai ser objeto de divulgação no mesmo dia da fusão dos dois consensos. 13 de setembro é o dia em que os dados da inflação, principalmente nos Estados Unidos da América, serão divulgados, ou seja, é possível que não só a fusão do consenso Proof of Work com Proof of Stake e a subsequente bomba de dificuldade criando a Ethereum Merge seja um catalisador, mas a divulgação dos dados da inflação na América do Norte também pode desencadear um rally expressivo de alta. Vamos ver. Tudo depende também, gente, do DXY. Se isso aqui continuar subindo, a BTC vai continuar patinando. Na minha leitura, a gente está totalmente dependente da força do dólar nesse momento. E o Charles Hoskinson acredita que os preços atuais do mundo cripto não refletem os fundamentos, principalmente da Cardano, que é sabido e ressabido que promoveu o hard fork Vazio, que enfim, tá correspondendo às expectativas de evolução dessa blockchain em termos fundamentalistas. Ou seja, o mercado não está refletindo não só o desenvolvimento em termos de aporte institucional dentro do mundo cripto, o desenvolvimento em termos de aporte de códigos, a quantidade de códigos e de novos atores institucionais entrando no mundo cripto, ou seja, tudo isso não está refletindo, não está sendo espelhado na cotação dos ativos criptos. E a indústria de derivativos de vários trilhões de dólares pode ser interrompida pela tecnologia descentralizada das blockchains. Tem uma reportagem muito interessante aqui, dando conta de que vai ser possível criar derivativos usando plataformas DEX. Qualquer um vai poder criar um derivativo rodando em blockchain, podendo ser objeto de especulação quanto à subida ou eventual descida do ativo subjacente, com base no derivativo criado. Ou seja, toda uma indústria multitrilionária está em vias de ser desrompida. Provavelmente a indústria dos derivativos vai ser uma das mais afetadas pelo desenvolvimento das Decentralized Finances, que vão permitir a qualquer um criar um derivativo linkado a um ativo subjacente com poucos cliques. É o novo normal. E na seara geopolítica e financeira internacional, Xi Jinping e Vladimir Putin vão se encontrar pela primeira vez desde o início da guerra russo-ucraniana. Eles vão se encontrar no Uzbequistão. E é claro o alinhamento de ambos, né, nessa nova conformação geopolítica financeira internacional em razão do reset que o Putin deu no planeta. E por que a Europa pode ficar perigosamente dependente do gás natural liquefeito dos Estados Unidos? E por que isso é absurdamente arriscado? Justamente porque 90% do gás natural norte-americano vem da costa do Golfo do México. Mais especificamente na costa do Novo México, do Texas e da Louisiana. O problema é que esses três estados norte-americanos pertencem ao corredor de furacões. E quando os furacões acontecem, esse corredor fecha. Já aconteceu antes? Já, mais de uma vez. E se isso acontecesse agora, a Europa estaria literalmente na mão, vamos colocar assim. E o JP Morgan considera mudar o escritório alemão para Londres. A sede do JP Morgan, na Alemanha, eles estão considerando mudar para Londres, já que a ameaça de apagão energético é real.
A Alemanha, para quem não sabe, depende diretamente do Nord Stream 1, o gasoduto, a artéria que abastece a Europa anglo-saxônica de gás natural, que foi fechado pelo Vladimir Putin há poucos dias, há 3, 4 dias atrás. E eles estão sem gás. O termo mais procurado no Google pelos alemães nos últimos dias tem sido lenha. A Alemanha está retornando ao século XIX e o Vladimir Putin está resetando o planeta para sempre. Gente, nesse cenário em que o mundo está pirado, o Xi Jinping vai se encontrar com o Vladimir Putin agora. O dólar está desbancando o euro. Agora, um euro vale 0,99 dólares. Ou seja, se o DXY continuar subindo, isso aqui rapidamente vai avançar para 0,90. E a quantidade brutal de gás natural que está indo dos Estados Unidos em direção à Europa provavelmente vai causar um crash nas contas externas, não só da zona do euro, mas também nos Estados Unidos. Isso aqui tem que se equalizar e quando o DXY voltar a encontrar a nuvem, exatamente como ele fez aqui, ó, vocês vão presenciar um pump espasmódico da BTC. Ó, quando o DXY caiu, a BTC fez isso. Quando o DXY subiu, a BTC fez isso. Agora o DXY não vai poder continuar subindo e rapidamente a gente vai encontrar esse patamar congestional aqui. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. A volatilidade do mundo cripto é brutal. Isso aqui é para quem consegue almoçar o caos e jantar selvageria. Esse mercado vai testar cada rincão do cérebro de vocês. Cada centímetro cúbico dos nossos cérebros são testados nesse mercado insano, mas o fato é que os fortes sobreviverão. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Quando o DXY der promover um engolfamento aqui e iniciar a migração para a nuvem, vocês podem ter certeza que a BTC vai dar um pump espasmódico. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.